Fala máquina, Igor aqui é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a avaliação de uma ferida traumática no pronto-socorro. Fica comigo. É muito comum, que quando você está aprendendo a suturar, que você se pegue muito preocupado com a técnica da sutura em si, que não tem problema nenhum, você tem que aprender a técnica mesmo, mas você acaba se esquecendo de uma parte muito importante, que é entender como fazer a avaliação dessa ferida. Porque lembra que se você está num pronto-socorro e chega uma ferida corto-contusa, por exemplo, para você avaliar, você não simplesmente vai chegar e dar um ponto ali. Você precisa entender alguns detalhes em relação a essa avaliação para escolher qual tipo de fio você vai usar, qual estratégia de anestesia você vai utilizar. Você tem que chamar algum especialista para avaliar aquela ferida, um cirurgião vascular, um ortopedista. Se você precisa fazer antibiótico terapia, se de fato tem indicação de sutura. Então é importante você compreender várias nuances acerca da ferida, que não seja apenas a técnica e a sutura em si. Então, eu vou enumerar aqui com você item por item, para que você consiga não apenas fazer a sutura, mas entender como tomar decisão, como avaliar essa ferida e tomar decisão em relação à sua sutura. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o primeiro ponto aqui que você vai avaliar, que você vai notar, que você vai observar acerca dessa ferida? Você vai levar em consideração aqui a localização deste ferimento. Igor, não preciso fazer muito esforço para saber a localização, basta eu olhar para o paciente. Perfeito. Mas dependendo da localização, você vai utilizar uma estratégia de sutura, por exemplo, diferente. Imagina que essa ferida é um ferimento em face. Seria muito interessante que você levasse em consideração uma questão mais estética para dar esse ponto. Então, na maior parte dos casos, na parte dos cenários, seria irrazoável você fazer um donate na face do paciente. Por quê? Porque o resultado estético desse tipo de sutura não é dos melhores. Então a gente optaria por uma sutura simples ou uma sutura intradérmica ali, no melhor dos cenários, onde você não tem uma preocupação hemostática muito relevante e você está se preocupando ali com o resultado final, o resultado estético final, que, claro, para a maior parte dos pacientes vai ser muito relevante, um ferimento ali, uma cicatriz na face, é importante que ela seja a menos visível possível, menos visível possível, isso pode causar uma série de transtornos psicológicos ali no paciente, inclusive, a gente sabe que é assim, tá? Então, se preocupar em relação à localização, se eu tenho, por exemplo, um corte em regiões de dobra, às vezes até no próprio dorso do paciente, na região de cotovelo, na região de joelho, por exemplo, regiões de dobra, eu quero dar uma atenção um pouco maior naquela ferida para essa sutura, para esse ponto, para esse fio não se romper, beleza? Então, eu posso utilizar um donate ali, por exemplo, naquela região. Então, entender, observar a localização de modo intencional, entender que a localização vai impactar diretamente numa série de decisões em relação à sutura é extremamente importante, então quero que você fique atento em relação a isso, tá? Então, o segundo ponto que eu vou avaliar aqui no meu paciente é a extensão dessa ferida, Por que isso é importante? Veja bem, se você tem um corte de 5 centímetros ali no braço do paciente, no antebraço do paciente, você faz a sutura ali. Agora imagina que você tem um corte muito extenso na região de coxa do paciente, ou múltiplos cortes, múltiplas lesões corto-contusas no paciente vítima de um politrauma, por exemplo, onde você vai precisar de inúmeros fios ali. É natural que num paciente que teve uma ferida, um ferimento muito extenso, e num paciente que teve múltiplas feridas, o volume de anestésico será um volume de anestésico muito maior, naturalmente. Você vai ter que anestesiar toda a região. E isso pode te levar a tomar decisões como: não vou suturar no pronto-socorro, porque eu vou passar da dose máxima de anestésico local que eu posso utilizar aqui, e optar, por exemplo, por fazer essa sutura no centro cirúrgico, ou encaminhar esse paciente para fazer a sutura num hospital terciário, se você está numa UPA, por exemplo. Por quê? Porque você não tem volume de anestésico para fazer nesse paciente. Lembrando que eu tenho dose máxima de anestésico local para fazer. Tá? Segunda hipótese, talvez eu consiga fazer a nível de pronto-socorro, mas eu tenho que escolher o anestésico local ideal. A gente sabe que anestésicos com vasoconstritor e numa concentração menor, uma concentração de 1%, por exemplo, eu consigo fazer um volume muito maior. Um volume, inclusive, até 3 vezes maior, 3, 4 vezes maior,
né? Coisa de você usar até 3/4 de um frasco, né? Por exemplo, no anestésico local ali, uma lidocaína, 2% sem anestésico, sem vasoconstritor. 2% sem vasoconstritor. Né? Já numa lidocaína 1% com vasoconstritor, poderia fazer 3-4 vezes mais o volume de anestésico. Tá? Então, a escolha do anestésico local também será impactada a depender da extensão do ferimento. Se for um ferimento pequeno, não tenho muita preocupação em relação a isso, mas se for um ferimento extenso ou múltiplos ferimentos, será a minha estratégia de anestesia local certamente será impactada em relação a isso. Tá? Outro detalhe importante aqui que você precisa estar atento: profundidade. Né? Profundidade. Por que profundidade? Imagina que você tem uma lesão ali a nível de antebraço, a nível de braço, a nível de coxa, a nível de abdômen, independente do local do corpo, né? Eu tenho, quanto mais profundamente eu me desloco em relação ao corpo do paciente, né? Da pele em direção ao centro do corpo, eu vou encontrando estruturas mais nobres, estruturas mais delicadas. Por essa razão que a artéria, em regra, ela fica mais profundamente localizada em comparação com as veias. As veias elas estão mais próximas da superfície, né? Então, quanto mais profunda a minha lesão, primeiro que eu tenho maior risco de lesão de estruturas mais nobres, mais delicadas, inclusive intraperitoneais, etc. Né? Tendões e tudo mais. Então, eu tenho uma preocupação maior quando eu tenho uma lesão profunda. Segundo ponto, que é minha estratégia de anestesia local, mais uma vez. Né? Se for um corte muito profundo, talvez eu precise de um volume maior de anestésico local, talvez eu não consiga fazer ali, né, a nível de pronto-socorro, né, um ferimento muito profundo que eu tenha dificuldade, por exemplo, de fazer a limpeza, fazer a antisepsia, né, porque o paciente vai sentir muita dor. Vou levar em consideração também a profundidade para tomar decisões em relação aonde eu vou fazer esse ferimento, como que eu vou fazer a limpeza, se eu posso fazer no pronto-socorro, se eu tenho que transferir esse paciente, qual o volume de anestésico que eu vou utilizar e se houve lesão de estruturas mais nobres como lesões vasculares, né, lesões arteriais, lesão de tendão, estruturas intraperitoneais e assim por diante, tá? Uma outra coisa que eu vou levar em consideração aqui, né, para avaliar essa ferida, é o tempo de lesão. Por quê? Qual que é a diferença? A gente sabe que, e aí vai depender, né, a gente tem estudos que mostram entre 6 e 8 horas, né, é um tempo passado que a gente já evita de fazer essa sutura, tá? Pelo risco de contaminação. Então, eu preciso saber há quanto tempo ocorreu esse ferimento, essa lesão, né? Talvez, se você já dá plantão, você já tenha passado por isso, né? Chega o paciente ali, esse corte aqui aconteceu ontem, mas eu fiquei com preguiça de vir, eu achei que não precisava, eu estava embriagado, etc. Voltei para casa e quando eu acordei hoje de manhã, estava doendo, eu vi que estava maior do que eu imaginava, ou eu notei que eu tinha me cortado, e eu vim aqui 24 horas depois, tá? Então, para ferimentos ali até 6, 8 horas, a gente faz a sutura. Ferimentos que já passaram ali dessas 8 horas, 10 horas de tempo de ferimento, tem um risco maior de contaminação. Então, a gente evita de suturar essas feridas e aí esse fechamento seria por segunda intenção, beleza? Então, é extremamente importante eu me atentar em relação ao tempo desta lesão, tá? O que mais que eu vou levar em consideração? O grau de sujidade, tá? Eu tenho que avaliar o grau de sujidade dessa ferida. Por quê? Veja bem, né? Uma coisa, alguém se cortou com uma faca, né, limpa em casa e tudo bem. Outra coisa é você se cortar dentro do esgoto, no meio da rua, na lama, na sujeira, no lixo, né? Seja a trabalho ou não. Você se cortar com uma faca suja, uma faca enferrujada, um prego sujo, enferrujado, né? Primeiro, do ponto de vista de antisepsia, eu preciso ser ainda mais cuidadoso. Eu posso usar antibiótico terapia de modo profilático nesses casos. Não há uma recomendação formal para usar antibiótico profilaxia em casos de lesão corto-contusa, a menos que eu tenha um grau de sujidade muito grande, um risco de infecção de contaminação muito grande, né? Então, eu vou levar em consideração isso. Onde que foi, o material que foi, o quão suja está a ferida, né? Às vezes o próprio paciente joga uma série de pó de café, joga um monte de coisa em cima da ferida que contamina, aumenta a chance de contaminação dessa ferida. Então, devo avaliar a ferida também a partir desse aspecto, beleza? Inclusive, dependendo do grau de sujidade, contraindicando a sutura. Se estiver muito sujo, se eu tiver dificuldade de fazer antisepsia, tá? Às vezes, fazendo uma antisepsia muito mais rigorosa antes de fazer a sutura, indicando antibiótico profilaxia também para esse paciente, tá?
Então, ficar muito atento em relação ao grau de sujidade. Outro detalhe aqui que eu queria colocar para você é a possibilidade de uma lesão vascular, tá? E aqui vascular eu me refiro especialmente à lesão arterial, né? Porque é muito comum que a gente tenha lesões ali de microvasculatura, claro, sempre que está sangrando é porque teve lesão de microvasculatura. Eu posso ter uma lesão venosa também nesse tipo de ferimento, mas a minha maior preocupação são lesões arteriais. Lesão de artéria radial aqui, por exemplo, na região de punho do paciente, é uma preocupação. Muitas vezes, se eu tiver competência para fazer uma ligadura dessa artéria, garantindo que vai chegar a perfusão na mão desse paciente, obviamente, né, eu preciso tomar esse tipo de atitude. Então, antes mesmo de pensar na sutura, eu não posso suturar, né, em cima de uma lesão que tem um sangramento ativo, eu tenho que conter, tenho que controlar aquele sangramento, ou, inclusive, optar por transferir esse paciente ou solicitar a avaliação de um especialista, de um cirurgião, né, ou até mesmo de um cirurgião vascular, para resolver uma situação como essa, tá? Assim como, outra coisa que eu vou levar em consideração é a presença de fratura, né, na topografia da ferida. Por quê? Porque dessa forma eu configuro fratura exposta, né? É uma fratura com exposição de tecido, uma ferida com exposição de tecido ósseo fraturado, tá? E aí, bom, minha conduta já muda, eu tenho uma preocupação em relação à antibiótico profilaxia, eu tenho uma preocupação em relação à avaliação do ortopedista, muito maior, muito mais relevante do que simplesmente fazer a sutura daquela região, tá? Claro, antisepsia também mais rigorosa, risco de osteomielite, beleza? Então, avaliar, né, se houve, especialmente em região de braço, antebraço e membros inferiores, se houve também fratura em ferimentos cortocontusos, tá? E por fim, né, eu tenho uma preocupação também, eu vou levar em consideração a possibilidade de uma lesão de feixe nervoso ou de tendões, tá? E aí como que eu faço para avaliar isso? Eu posso avaliar sob visualização direta, ou seja, o próprio ferimento ele expõe a lesão desse tendão, né? E eu preciso avaliar esse paciente, né? Eu vou avaliar esse paciente do ponto de vista de sensibilidade e de mobilidade, né? Então, tocando na superfície da pele do paciente, eu consigo identificar uma possível lesão nervosa e solicitando que o paciente, né, ativamente ele mobilize os dedos, por exemplo, né, pensando numa lesão de região de punho aqui, mobilize os dedos, mobilize o membro, para avaliar se teve um comprometimento da sensibilidade ou da mobilidade. E aí, mais uma vez, a minha preocupação já não é majoritariamente com a sutura da pele em si, é claro, mas eu preciso da avaliação de um especialista, de um ortopedista aqui, enfim, para afastar a possibilidade de uma lesão mais grave. Beleza? Então, meus caros, é o seguinte, suturar não é simplesmente chegar para dar ponto. Suturar não é simplesmente dar os pontos ali com o mesmo fio, com o mesmo material. Para eu suturar de forma adequada, eu preciso conseguir, em primeiro lugar, fazer uma avaliação adequada da ferida, uma avaliação dessa ferida traumática, para que eu possa tomar uma série de decisões, escolher o meu material, saber onde eu vou suturar, se eu preciso da avaliação de alguém, para não cometer nenhuma iatrogenia, para não tomar nenhuma decisão errada no pronto-socorro, acerca desse procedimento, acerca da sutura deste ferimento. Beleza? Então espero que eu tenha contribuído aí com você em relação à avaliação de feridas traumáticas e, como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, salva para não se esquecer, bota o preto e branco aí para mim. Então é o seguinte, se você gostou deste vídeo, deixa um like aqui, compartilha com aquele amigo seu que está aprendendo a suturar, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.